Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael do time de comunicação da Seven Migration. Hoje a gente está aqui para falar sobre o programa de Queensland. É um programa que ainda não foi anunciado oficialmente, mas temos várias informações para todos vocês. Eu vou chamar hoje nosso agente de imigração, Cláudio Garzini, para falar um pouco mais sobre Queensland. Deixa eu chamar o Cláudio já para a gente já começar essa live. Com uma situação mais diferente, digamos assim, com o número de vagas, né? Foi o único estado da Austrália que teve uma redução no número de vagas para 2024 e 2025. Deixa eu ver aqui, Cláudio chegando. Tudo bom, Cláudio? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Estamos com algumas pessoas já dentro da sala, outras entrando. Outros entrando aos pouquinhos. Pouquinhos. Vamos lá. O Vamos que que lá. a gente vai falar Hoje é desse povo? Queensland. Hoje, Queensland. vamos lá. A gente pode começar aqui então. Vamos lá. Cláudio, para começar, vamos com o básico primeiro, tá? O que é esse programa que a gente fala de convite? O que é isso, para quem não entende? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai explicando o Sim, básico do básico do básico. legal. É bacana, porque é sempre importante, não adianta a gente falar de Queensland enquanto as pessoas não souberem o que que elas precisam fazer para considerar Queensland como um estado para um skill visa. Primeiro, elas têm que ser elegíveis ao skill visa. Quem que vai ser elegível ao skill visa? Vai ser um profissional que tem uma ocupação na lista de demanda, que tem um skills assessment dessa ocupação, de acordo com a autoridade designada para aquela ocupação específica, que tem pelo menos 65 pontos no sistema de pontuação do skill visa, e que também está elegível ao programa de nomeação estadual, no caso que a gente vai falar hoje de Queensland, né? Então, quando a gente fala de Skill Visa, são 3 categorias de visto que a gente pode se candidatar. A mais concorrida ali é a 189, que é o visto que o convite vem diretamente do Departamento de Home Affairs, da imigração, e ele abrange todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem ali 65 pontos, uma ocupação na lista de demanda específica desse visto e uma validação profissional, um skills assessment dessa ocupação, ela pode se candidatar através de uma expressão de interesse. Ah, as outras duas opções de visto, tanto o 90 quanto o 91, são opções que você precisa ser patrocinado por um estado, precisa ser nomeado por um estado. E é por isso que a gente fala que é a nomeação estadual, porque antes de você aplicar para o 90 ou antes de você aplicar para o visto 491, que são duas opções do Skill Visa, o estado tem que te nomear para esse visto. Então a gente primeiro precisa conseguir entender o que o estado quer da gente, quais ocupações que o estado quer dar prioridade, se ele vai oferecer o visto dependendo dos pré-requisitos que o estado colocar no seu programa. Cada estado tem o seu programa, cada estado faz suas próprias especificações. Então, hoje a gente vai falar de Queensland. A gente já tem quase todos os estados que já divulgaram, tanto Western Australia, Canberra, Victoria, South Australia, Northern Territory e Tasmânia, todos eles já iniciaram seus programas. Estava faltando só Queensland e New South Wales, que provavelmente são os dois que as pessoas mais têm curiosidade aí, porque são os dois mais populares, né? Agora, a grande maioria desses estados, eles mantiveram uma grande consistência com o programa que eles tinham estruturado no ano fiscal passado, 2022, 2023. Queensland foi aquele programa que mais vai sofrer alteração. E é por isso que a gente pensou, bom, vamos fazer uma live para falar desse programa de Queensland, que vai ser tão diferente do programa que o pessoal está acostumado a ter em Queensland, né? E eu acho que Queensland está se adaptando a um pouquinho ao que vem acontecendo nos outros estados, né? Então, eles estão montando um programa, ainda já está montado, eles já passaram as informações para a gente,
por um milagre, vieram para a gente antes de divulgar para o público, né, o que não normalmente acontece. Então a gente já tem essa informação do programa, mas eles ainda não tá. Se você procurar hoje no website do estado de Queens, você ainda não vai ver essas informações lá, porque o programa vai ser aberto em algum momento agora do mês de setembro, tá? Mas a gente já vai dar uma conversada aí para o pessoal já ir se preparando. Beleza. Vamos lá. Queensland. Queensland, assim, começa tudo pela situação diferente por ter sido o único estado que teve redução de vagas para esse ano, né? Quantas vagas tem Queensland? Então, isso que é o mais complicado, né? E é por isso que eles montaram um programa todo especial para adaptar a essa pouca disponibilidade de vagas que eles têm. Queensland tem 600 vagas para o visto 190 e 600 vagas para o visto 491. Então, um total de 1.200 vagas. É o menor estado, quer dizer, o menor estado em termos de vagas para Skill Visa. Tem menos que Northern Territory, que é um estado bem mais regional que Queensland. Tem menos que Canberra, ou seja, uma cidade tem mais vagas do que o estado de Queensland inteiro. Tem menos da metade das vagas da Tasmânia. Então é um estado onde eles querem imigrantes, mas nem tanto, porque eles naturalmente já recebem uma quantidade muito grande de imigrantes, não só imigrantes internacionais, mas migrantes australianos indo de outros estados para Queensland. Queensland é o estado preferencial de moradia da grande maioria das pessoas de outros estados que estão pensando em mudar de estado. Tem muita gente saindo de New South Wales e para Queensland, Victoria indo para Queensland, South Australia indo para Queensland, Western Australia indo para Queensland. Então, Queensland, eles aceitam imigrantes internacionais, eles querem, mas eles têm uma certa, assim, uma certa dificuldade em acomodar todo mundo, né? E por isso que eles montaram um programa muito mais enxuto do que nos outros lugares. Então, ainda é possível aplicar um visto de Skill Visa em Queensland? Ainda é possível. Mas só para o pessoal se preparar, o ano passado eles tinham 1.500 vagas e eles receberam 40 mil aplicações, 40 mil expressões de interesse para 1.500 vagas. Esse ano diminuíram as vagas ainda mais. Então, vai ficar ainda mais competitivo. Então, por isso que o Estado está adotando novas prioridades de como ele vai fazer essa seleção. Tá? Porque agora eles estão muito mais preocupados. Opa, temos pouquíssimas vagas, a gente tem que selecionar realmente os melhores. E eles estão aí criando um novo programa para fazer essa seleção. Perfeito. E primeira dúvida, antes da gente entrar no programa, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Eu apliquei no ano passado, porque o Queensland é sistema de EOI, certo? Vamos para os básicos ainda. Vamos falar do ano passado, vamos falar do ano anterior. Né? Quem tá hoje com uma expressão de interesse para Queensland, seja para o visto 90 ou para o visto 491, pode retirar a expressão de interesse. Ela não tem mais valor, ela não vai mais receber convite. Tá? Existe um novo programa que vai ser iniciado agora em setembro, e as aplicações elas vão ser feitas de uma forma diferente. Então a gente vai conversar aqui, mas a EOI que você submeteu o ano passado, ela não tem mais valor. Espero o programa reabrir para você submeter uma nova aplicação. Perfeito. Essa era a dúvida. Não precisa nem fazer a pergunta completa, que já deu para entender. Tá. Sim. Cláudio, é um assunto, assim, como tem muita novidade, você prefere falar assim, super geral e a gente vai cortando por temas, ou como você prefere? Eu acho mais fácil eu tentar dar um overview de como eu recebi a informação, e acho que a partir daí, acho que vão começar a aparecer as dúvidas, né? Porque o programa está bem diferente, então muitas vezes quando a gente pensa numa pergunta, pensa na pergunta baseada no programa do ano anterior, que não é mais o caso, né? Então, primeira mudança, bem drástica, já logo de cara, é a adoção do registro de interesse. Tá? Não existe mais uma aplicação só de expressão de interesse. A expressão de interesse ainda é obrigatória, como todo Skill Visa precisa ter uma expressão de interesse no Skill Select, mas se você só fizer a expressão de interesse no Skill Select, sua aplicação ela não vai ser vista. Você vai precisar também fazer o registro de interesse junto do governo de Queensland, tá? Então vão ser duas aplicações combinadas.
registro de interesse mais expression of interest, você tem que fazer as duas, porque eles vão olhar a sua aplicação, as aplicações que fizeram registro de interesse com o governo de Quiza, não vão mais buscar as aplicações no banco de dados do Skill Select do governo federal. Então essa é a primeira diferença que já é bem drástica. É um modelo muito parecido que está sendo adotado por diversos outros estados. South Australia adotou registro de interesse, Vitória já vem adotando registro de interesse há muito tempo, Tasmânia, Canberra, no momento só esses. A gente tem ali, até aqui, os estados que tinham programa que faziam a seleção através da expressão de interesse do Skill Select eram Queensland, New South Wales e Western Australia. Agora só sobrou Western Australia e New South Wales, porque Queensland está adotando um sistema de registro de interesse, assim como South Australia, Vitória, Tasmânia, Canberra, e são esses 4. Vamos lá. A segunda diferença, né, além do registro de interesse. Até o ano passado, você poderia fazer uma expressão de interesse, onde você selecionava 190 e você selecionava o 491, e quem te chamasse primeiro, você pegava o visto, tá? Essa é uma segunda diferença. Você vai ter que fazer o registro de interesse e você vai ter que sinalizar qual visto você quer. Você só pode ter um registro de interesse com o governo de Queensland. Então, se você quiser ser considerado para o visto 190, você vai lá, você preenche um registro de interesse para o 190. Se você quiser ser considerado para o 491, você vai lá, você faz um registro de interesse para o 491. Agora, se você fizer para um, você vai estar impedido de fazer para outro. Queensland já quer que você escolha o que você quer. Você quer ser considerado no 90 ou no 491? Você escolhe um e você faz o seu registro de interesse para aquele visto, tá? Então, essa é uma segunda diferença bem drástica aí também, porque antes a gente tinha double chances, né? A gente dobrava a nossa chance, porque a gente aplicava para o 90, 491 e tentava os dois. Hoje já não tem mais essa possibilidade. Aquelas pessoas que estiverem ali meio em cima do muro vão ter que pensar naquela que vai oferecer melhores chances de um convite. Lista de demanda. Continua todas as ocupações, tá? Todas as ocupações que a imigração disponibiliza podem ser consideradas por Queensland. Agora, Queensland também está já falando quais são as suas prioridades, tá? E se você não tem a ocupação dentro dessas prioridades, de acordo com cada categoria de visto, vai ser bem improvável que você vai receber um convite. Tá? Quais são as prioridades? Para o visto 190, 3 setores apenas que vão receber a prioridade: energia, setor de energia, setor de construção e setor de saúde. Se você não tem uma ocupação no setor de energia, no setor de construção ou no setor de saúde, você é muito improvável de você receber um convite para o 90. Então, chefes de cozinha, restaurant managers, não faz o registro de interesse para o 491, porque eles vão dar prioridade para esses 3 setores só. E baseado num número tão baixo de vagas como a gente tem, é impensável que eles vão começar a considerar ocupações além dessas prioridades. Tá? Já no 491 já é um pouquinho mais abrangente, né, os setores que eles vão considerar. Eles vão considerar ocupações no setor de energia, construção e saúde também, né, mas também no setor de educação, TI, agricultura, turismo e transporte. E dentro do turismo eles colocam também hospitality, que aí sim vai entrar as posições aí de chefe de cozinha, gerente de restaurante, outras tantas ocupações que são bem populares aí. Então, qualquer pessoa que não tenha ocupação aí no setor de energia, construção e saúde, mas tenha ocupação no setor de educação, TI, agricultura, turismo e hospitality ou transporte, recomendo fazer o registro de interesse somente para o 491 e não faz para o 90, porque você vai ter que escolher só um e o 90 vai ser bem improvável. Agora, se você não tem a ocupação em nenhum desses setores, aí sim que vai ficar muito mais difícil
o convite. Alguma pergunta até aqui ou manda Vamos bala? lá, vamos com calma aqui. Quando a gente fala assim, o setor Y, o que é o setor de energia? O que está incluso? Só para a gente ter uma ideia, porque é muito vago para mim o Legal. setor de energia. Eu vou citar aqui de acordo com o que eles passaram para a gente, tá? Tem algumas coisas que são ocupações, tem algumas coisas que dá ali um setor dentro do setor. Então, o que eles consideram um setor de construção e energia? Que esses que são a prioridade do governo de Queensland, tá? São ocupações Engineering Managers, gerente da área de engenharia, Professionals, que daí já fica um pouco mais abrangente, mas ainda são profissionais da área de energia e construção, Draftsperson, então Civil Engineering Draftsperson vai receber uma prioridade, Technicians também, né? Civil Engineering Technicians, quem trabalha na área de eletrotecnologia, então a gente imagina que até Electrical Engineering Draftsperson, Technician também possa receber uma prioridade. E tem os Construction Engineering Trades Workers, né? Então todos os trades na área de construção, Carpenter, Painter, Bricklayer, Tiler, essas ocupações elas recebem ainda porque elas ainda estão dentro do setor de construção. Tá? Então isso aí, prioridade máxima do governo de Queensland, boa chance até no 9.0 que vai ser mais raro para as outras ocupações. Saúde, outra super prioridade do governo de Queensland. Enfermeiros, médicos, psicólogos, social workers, profissionais de diagnose, né, Health Diagnostic and Therapy Professionals, bastante prioritários também. Boa chance até no 9.0, mas também no 491 pode ser uma opção. Educação, aí é só para o 491. A educação não vai ser priorizada no 9.0, apesar de a educação estar sendo priorizada no 8.9, né? Então ainda tem a chance de pegar um visto para um convite para o PR. Early Childhood, então, por exemplo, a Early Childhood Center Manager, Childhood Center Manager, não, Child Worker Center Manager, Child Care Center Manager, desculpa, peguei o nome errado. E professores, né, do setor de educação especial, secundária, aqui são só exemplos, né? Então, todos os professores, claro. Gerente de childcare, podem ter uma opção ali. Cada lista entra várias profissões, várias coisas, não, tudo bem. Beleza, sim. Me diz uma coisa, agora aproveitando o gancho aqui, eu só posso sinalizar se eu vou para o 491 ou 90. Sim. Aí eu vou te dar duas situações para ver como funciona nesse caso. Primeiro, 189. Segundo, o único estado que está aceitando aplicações de outros estados é WA, correto? Correto. Posso aplicar... Eu estou em Queensland. Se eu estou em outro estado, eu não posso aplicar para Queensland. Isso aí tá claro. Sim. Se eu estou em Queensland, eu aplico para o 190 em Queensland e para o 190-491 em WA. Isso tem algum problema? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E, obviamente, você pode incluir uma expressão de interesse para o 89, porque o 89 ele vai ser visto pelo governo federal e os estados não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você fazer uma expressão de interesse para Queensland e também uma para Western Australia. Porém, Western Australia aceita aplicações de outros estados, não quer dizer que eles estão chamando, né? A gente teve agora a rodada de convites agora de agosto, não teve nenhum aplicante de fora da Austrália, de fora de Western Australia sendo convidado. E o ano passado, os únicos profissionais que a gente via recebendo convites, estando em outro estado que não estavam em Western Australia, eram profissionais da área de saúde. A gente não achava muito, eu acho que não teve nenhum chefe de cozinha, gerente de restaurante sendo convidado estando fora de Western Australia. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ter nenhum. E uma outra coisa, né, quando as pessoas pensam, bom, então eu vou aplicar para Western Australia, porque Western Australia aceita, né, e eles podem ser que caso eles não chamem ninguém de Western Australia, pode ser que eu seja considerado. Quando a gente fala daí a gente já está indo para o programa de Western Australia, mas já que você tocou no ponto, eu acho bacana, porque tem muita gente de Queensland já submetendo a aplicação para Western Australia devido à dificuldade que está tendo aí, né, de convite em Queensland. Quando o Western Australia fala, ok, não achei ninguém aqui no meu estado,
Então agora eu vou olhar para fora. Aí, o que está fora de Western Australia? A Austrália inteira, o mundo inteiro. E está todo mundo no mesmo barco. Então, quem está em Queensland, aplicando para o Western Australia, tem que lembrar que eles estão sofrendo a concorrência de quem está em Sydney, de quem está em Melbourne, de quem está em Darwin, de quem está em Cairns, quem está na China, de quem está no Brasil, de quem está na Inglaterra, ou então de quem está em qualquer lugar do mundo, né? E quando qual que vai ser o setor qual que vai ser o fator de desempate? A pontuação. Então, se você vai ter uma concorrência tão gigantesca porque você está fora de Western Australia, você tem que pensar que sua pontuação vai ter que ser fantástica para WA falar, bom, não tenho ninguém na minha Austrália, vou pegar aquela pessoa ali de 80 pontos em Queensland. Não, não vai. Provavelmente tem gente aí com 90, 95, 100, 110 em algum lugar do mundo que está aplicando para o Western Australia, né? Então, só pensa que se você está sem perspectiva de convite em Queensland, ou se você não está com muita esperança e quer tentar aproveitar aí esse estado que está dando uma perspectiva melhor, né? Já puxando a sardinha para o meu estado aqui, estar em WA vai fazer toda a diferença, porque você só concorre com quem está em WA. Perfeito. Aproveitando o ensejo que a gente está falando sobre tudo mais, assim, neste programa, existe alguma influência ou benefício por estar em uma área regional de Queensland? Como é que funciona essa parte? Sim, então, se você está aplicando para o 90, você pode estar em qualquer lugar de Queensland. Se você está aplicando para o 491, você não pode estar em Brisbane. Você tem que estar numa área regional, obrigatoriamente, trabalhando pelo menos 3 meses numa ocupação, na sua ocupação, aliás, no mínimo 30 horas por semana, o que já exclui todos os estudantes, né? Então você precisa estar trabalhando na sua ocupação, numa área regional, morando em área regional também, por pelo menos 30 horas ou pelo menos 3 meses para você ser elegível ao 491. Então, todo hoje chefe de cozinha, gerente de restaurante, que não tem mais perspectiva do 90 e está em Brisbane, a chance vai ser mudar para uma área regional para ontem, porque ainda vai ter que chegar lá, vai ter que conseguir um emprego lá, vai ter que trabalhar por 3 meses lá, e aí sim vai se candidatar ao visto 491. Uma outra coisa que vai ser bem importante, algumas mudanças bem diferentes do que a gente está acostumado, e isso aqui pode parecer até realmente uma grande novidade, uma coisa até chocante, pensando no que era até aqui. Ponto não é mais importante. Então, as pessoas que aí falaram, vou pegar minha pontuação, eu estou com 100 pontos no meu skill select, na minha expressão de interesse. Vou ter mais chance? Não necessariamente, eles não vão mais olhar o seu ponto. Eles vão olhar outros fatores. E é por isso que eles não estão mais olhando a expressão de interesse, eles vão olhar o registro de interesse. Porque no registro de interesse, eles vão capturar as informações que, para eles, vai fazer a diferença no sucesso de um aplicante. Coloco ela aqui, ó. Vamos lá. Então, você já está puxando aqui. Já puxei. O meu roteiro você já bagunçou todo. Tá tudo certo. Obrigado. Tá ótimo. Tava a minha intenção. A gente está aqui para isso. Mas vamos lá. Me conta. Vamos falar assim, primeiro dessas prioridades. Então, assim, ponto não importa mais. O que importa? Não importa mais. E vamos lá. Então, primeira coisa a Queensland colocou um pré-requisito para todas as ocupações, que é diferente do ano passado. Agora, todo aplicante, independente da ocupação, precisa, no mínimo, Proficient English. O que é Proficient English? 7 em todas as bandas do IELTS ou 65 em todas as bandas do PTE. Antes, o estado de Queensland estava dando uma brecha, né, para os trades, né, para chefe de cozinha, para carpinteiro, para pintor. Não, se você for trade, aí você pode ter só o Competent English, que já está suficiente, não precisa mostrar 7 no IELTS, pode mostrar 6. Eles tiraram isso. Então, mesmo hoje, os trades vão precisar demonstrar Proficient English como pré-requisito. Ninguém vai ser chamado sem ter Proficient English 7 no IELTS ou 65 no PTE. Eles voltaram com o mínimo de tempo de employment, que tinha diminuído, eles voltaram a aumentar. Então, para o 90, você tem que estar no mínimo trabalhando há 6 meses na sua ocupação full-time, 30 horas no mínimo por semana. E para o 491 são 3 meses na área regional. E eles vão olhar para os seguintes fatores para
ali num sistema de ranking, né? Quem vai ser convidado. Vão olhar para salário. Então, ali no registro de interesses, vão perguntar qual que é o salário. Então, o seu salário, se você ganhar pouco, talvez diminua a sua chance de receber um convite. Se você ganha melhor, talvez você vai ter melhores chances. A experiência de trabalho. A experiência de trabalho vai ser um dos fatores que eles vão levar em consideração também. Inglês superior, né? Porque hoje o 7 já é pré-requisito. Vai fazer a diferença que se tiver 8. Né? Se tiver 8 no IELTS ou 79 em todas as bandas do PT, esses vão ter suas aplicações mais bem vistas. Né? E partner skills. Então, se você está solteiro, você está ganhando 10 pontos, então, teoricamente, você leva uma vantagem. Agora, se você está incluindo um partner, uma partner, essa pessoa também, o máximo possível de pontos, ela vai ter que contribuir com a sua expressão de interesse. 5 pontos se ela tiver pelo menos competente em English, e 10 pontos, né, empatando ali com solteiros, de quem traz um partner, uma partner com competente em English e o Skills Assessment de uma ocupação que também esteja na lista de demanda. Então, salário, experiência de trabalho, inglês superior e partner skills são os 4 fatores que eles vão olhar. Então, obviamente, o Superior English já seria um fator onde as pessoas tentariam melhorar para melhorar sua pontuação, né? Então, tudo bem, não vai considerar a pontuação, mas se você já batalhou aí para atingir o Superior English, pelo menos você vai ter esse benefício de tá entre os fatores ali de destaque nessa novo registro de interesse de Queensland. Perfeito. Vamos lá. Agora vem todas as dúvidas. Tá, dá para voltar no roteiro ou não precisa, a gente esquece o roteiro. Você trabalha assim, eu trabalho assim também. Vamos lá, que é uma entrevista. Aqui e o pessoal vai ajudando a gente com as perguntas. Pessoal, no final, pergunta de dama, tá? Eu vejo que já tem gente perguntando, mas não é agora. Tá, vamos lá. Você falou sobre empregos. Então, tanto para 190 quanto para 491, eu preciso estar trabalhando na minha área. Sim. Pós-formação ou não faz diferença? Pós-formação, porque você precisa estar trabalhando full time. Então, espera-se que você esteja no Graduate Visa, né? E eles também querem que você esteja trabalhando in Denominated Occupation. Então, para você estar trabalhando in Denominated Occupation, você não pode estar estudando, né? Porque senão você não vai conseguir trabalhar full time, talvez você ainda não esteja no nível mínimo, né? Então, basicamente, hoje só vai ser considerado quem está... Já era assim, né? Não mudou nada, isso aí é uma coisa que está permanecendo. Só é considerado quem está no Graduate Visa ou quem está no visto de trabalho, 482, para ser considerado no Training Visa, talvez até. Mas você tem que estar trabalhando na sua ocupação. Tá. São, por exemplo, eu estou vendo aqui, são tipo no mínimo 30 para 90, né? 6 meses full time. Só para deixar bem claro para todo mundo. Então, não adianta trabalhar, por exemplo, durante 2 anos, 15 horas... Não, durante 1 ano, 15 horas por semana. Não tem esse prorata, né? Só... Sim, não, exatamente. Muitas vezes as pessoas perguntam isso, tá? Então, eu tenho que trabalhar 6 meses full time. Eu posso trabalhar 1 ano part-time? Vale? Não. Coisa não faz prorata. Eles fazem isso exatamente para excluir os estudantes. Porque em 1 ano, onde eles só vão ter 600 vagas para o 190 e 600 vagas para o 491, eles têm que filtrar, né? Então, eles querem dar um reward, né? Uma recompensa para quem já concluiu seus estudos, está no Graduate Visa, tem melhores condições até de estar na sua ocupação, realmente trabalhando na sua full capacity, realmente no que a ocupação espera de você. Então, é só quem está realmente no Graduate Visa ou no 482 ou até no Training Visa para poder ser considerado por Queensland. Beleza. Tá. Quais são então os streams que vão ter esse ano para Queensland? São vários, né? Então, talvez a gente tenha que pensar em algumas alternativas, caso a pessoa não se classifique, né? Então, a gente tem ali o Onshore Skill Worker, que é do 190 ou do 491, então a pessoa tem que estar trabalhando há 3 a 6 meses para se candidatar, e eles vão olhar exatamente salário, Superior English, né? É isso que a gente está falando, de acordo também com os setores de prioridade. Tem um caminho para os graduates. É que eu queria chegar. Então, se você se for...
Isso, vamos lá. O Graduate, porque acho que tem bastante gente aí que vai estar no Graduate Visa exatamente porque concluiu uma qualificação em Queensland. Agora, os Graduates é só para quem se formou numa universidade de Queensland. Não tem Graduate para curso técnico, pelo menos em Queensland não tem. Então, o seu bacharel ou higher, né, que você estudou em Queensland, tem que ser um bacharel, mestrado, doutorado, ou alguma coisa assim, tem que ter sido no mínimo de 2 anos, porque você precisa ter a pontuação dos estudos, precisa ter sido feito 100% em Queensland, e precisa ser nas áreas de agricultura, ambiental, engenharia, educação, saúde, TI e ciências naturais e físicas, né? Então, essas áreas onde você pode ser considerado, caso você tenha feito seu curso em uma universidade de Queensland, o curso inteiro. Você se formou depois de 1º de julho de 2022, você tem uma certa prioridade porque você pode aplicar e o trabalho não precisa necessariamente ser na sua ocupação, ela tem que ser numa ocupação que exige um bacharel. Então eles falam Skill Level 1 Job Occupation, mas não precisa ser na sua ocupação. Então, às vezes, né, vamos pensar sei lá, um engenheiro que está trabalhando de gerente de projetos, né? Então ele está ainda trabalhando numa ocupação que exige o bacharel, mas ele não é de engenharia, ele ainda vai se classificar se ele for um graduate de Queensland. Não tem grandes vantagens, não. A única coisa é que você tem que estar se você tiver sua qualificação feita em Queensland, numa dessas áreas, numa universidade de Queensland, eles vão ter uma flexibilidade maior quando eles olharem o seu trabalho. Né? Eles vão falar, bom, ele estudou aqui na área de TI, ele não está trabalhando exatamente com TI, mas esse trabalho que ele está fazendo também exigiria um bacharel, né? Um pré-requisito para ele fazer esse trabalho é ter um bacharel, então a gente vai convidar ele mesmo assim. Agora, mantém o caminho que a pessoa tem que ter 3 meses ou 6 meses de trabalho full-time com isso não muda nada, só tem realmente uma flexibilidade maior de a pessoa poder não diretamente relacionar a sua ocupação em Queensland com a área que ela está aplicando para o visto. Tá? Tem um outro caminho também para aquelas pessoas que não... Bom, tem um caminho para quem está fora da Austrália, mas aí também é só os setores de energia, construção, saúde e educação que vão ser olhados, e a pessoa tem que ter 5 anos de experiência. Né? Então, como você está fora, você tem que ter ocupação nessa área de demanda e 5 anos de experiência, e a única diferença é que eles não vão olhar salário, mas eles vão olhar a experiência de trabalho, vão olhar se você tem Superior English, né? Se seu partner ou partner tem pontos também que está contribuindo com pontos, ou se você é solteiro, eles vão considerar muito mais do que a pontuação. Eles não vão mais olhar a pontuação, inclusive, de quem está fora. Uhum. E só lembrando, só para... último... Desculpa, só te cortar rapidinho que veio essa pergunta. Então, mas mesmo não com o ponto não sendo mais importante, só para lembrar para todo mundo que 65 pontos ainda é o mínimo para você poder entrar. Sim, não pode esquecer que a imigração não existe visto de Skill Visa 190 com a 91 sem a pessoa ter no mínimo 65 pontos. Então, 65 pontos é para Queensland, assim como é para New South Wales, assim como é para Western Australia, assim é como qualquer estado, porque isso aí é a legislação que determina, né? Então, a única coisa que até o ano passado, quem tinha mais pontos levava em Queensland, não vai ser mais assim, eles vão olhar outros fatores, entre eles que não dá pontos, que é o salário. O salário hoje em dia não dá pontos, né? Então, eles vão olhar o salário como um dos fatores, além de outros fatores que dariam pontos de qualquer forma, partner, inglês e experiência de trabalho. Isso é interessante até falar, né? Porque apesar da gente estar falando aqui, os pontos não são tão importantes, quando você vê os critérios, naturalmente esses pontos vão subir, né? Se você tiver todos esses critérios. Sim, exatamente. O que está sendo desvalorizado aqui provavelmente é a NAAT, né? A NAAT não está sendo valorizado. Estudos, se você estudou em área regional, não vai fazer diferença hoje na seleção do estado de Queensland, a não ser que tivesse sido numa universidade, um daqueles setores prioritários, aí pode ser que leve uma prioridade ali.
Ah, o resto, a idade também não está sendo muito importante na avaliação de Queensland, então isso é bom para quem está com uma idade mais avançada, mas também está com boa experiência, né, tem um inglês bom. Isso vai ser interessante porque, teoricamente, essa pessoa que tem mais experiência ela vai ter salário melhor, então a idade está indo ao seu, esses critérios estão indo ao favor dos mais velhos, né, finalmente. Mas fora isso, são fatores que diretamente contribuiriam para a sua pontuação, com exceção do salário, que é uma coisa à parte. Tá? Tá. Com tudo isso que está acontecendo, vamos começar de algumas profissões ali mais comuns entre os brasileiros, principalmente. Eu sou um chefe em Brisbane, o que eu faço? Chefe em Brisbane, primeira coisa, pensa, não pensa, né? Age, né? Sai da primeira coisa, conversa com o seu empregador, tenta conversar sobre sponsor, né? Porque a própria representante de Queensland, quando ela apresentou esse plano para a gente, ela foi questionada alguns cenários, né? Olha, mas essa pessoa, tá. Eu falei, olha, quem não se classificar, e a gente entende que muita gente não vai se classificar, a gente tem poucas vagas e muito aplicante, então, mais do que nunca, a gente quer incentivar as pessoas a serem patrocinadas por suas empresas, né? O sponsor não tem uma cota, mas é uma cota gigantesca de 44 mil vagas, né? E possivelmente a Austrália nem vai cumprir toda ela. Mínimo de inglês é 36 no PTE ou 5 no IELTS. Basta você ter 2 anos de experiência, que estão agora diminuindo para 1 ano de experiência de exigência só. Então, o sponsor vai ser a primeira coisa que a pessoa está em Queensland, chefe de cozinha. Primeira coisa, vai ter que falar com a empresa, ver se o restaurante, ver se eles podem patrocinar, se tem alguma possibilidade. Se o restaurante falar não para você, pega suas malas, vai para a área regional, seja Gold Coast, seja Sunshine Coast, seja alguma outra região, ou então até considere mudar de estado, porque tem outros estados que vão oferecer melhores perspectivas do que Queensland, que vai estar uma briga de foice aí para pegar uma dessas 600 vagas do quadro 91. Né? Então, pouca vaga para muito aplicante. Né? Mas a primeira coisa que a pessoa vai ter que pensar, se ela receber um não do empregador, em Brisbane ela não pode aplicar, porque senão ao final do 485 ela vai ter que ir embora. Tá? Algum outro cenário? Mas... Não é muita coisa aqui, muita coisa que vai passar na cabeça assim, de cenário. Acho que o pessoal vai trazer também. A gente cita chefe, mas é importante falar assim, a gente está falando de várias outras profissões que não estão inclusas nessa lista prioritária. Em breve a gente vai publicar tudo isso aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, mas sempre, em qualquer dúvida, lembra, gente, é importante conversar com a gente de imigração para entender seu caso específico. Você falou muito de skills do partner. O partner precisa ter skills assessment. Como é que prova essas skills? Que tipo de skills? Tem alguma especificidade também? Tipo, precisa ser nessa área? Ou como funciona? Então, quando eles falam de partner skills, eles vão olhar, aí sim eles vão olhar, né, o que daria ponto numa expressão de interesse. Então, você pode ganhar ponto por partner skills numa expressão de interesse ou sendo solteiro, né, se você for solteiro, então você é o único aplicante, você é uma skill person, então 100% das pessoas daquela aplicação, que é só você, são skill persons, então por isso que você ganha uma vantagem, ali você ganha 10 pontos. Se você está incluindo um partner ou uma partner, no que você inclui, você perde 10, a não ser que a pessoa tenha pelo menos competent English, que é 6 no IELTS ou 50 no PTE, que daí pelo menos você recupera 5 pontos daqueles 10 que você tinha perdido. Agora, se a pessoa também for uma skill person de ocupação, aí você recupera os 10, mas ela também tem que ter o competent English. Como você prova que seu partner é uma skill person? A pessoa tem que ter uma profissão na lista do 190 e ela tem que ter um skills assessment dessa ocupação. Tá? Se você estiver aplicando para o 190, ela tem que estar com a ocupação na lista do 190. Se você está aplicando para o 491, ela tem que ter uma ocupação na lista do 491. Além do Competent English, além do Skills Assessment para essa ocupação. Então, não basta só ter a qualificação, não basta só ter a experiência, ela tem que ter realmente o Skills Assessment e a gente vai ter que avaliar se essa pessoa é elegível ao Skills Assessment ou não. Perfeito. Tá, bom, enquanto eu consigo aqui organizar assim, um pouco mais as perguntas que estão vindo, me fala também, eu estou vendo aqui no material, sobre Small Business Owners.
desse stream aqui do 491. Isso, Me conta mais como é que isso. isso aí funciona, o que que mudou, o que que não mudou. Esse é uma categoria que já existia o ano passado, permaneceu, mudou muito pouco. A única coisa que eles estão mudando um pouco mais é porque anteriormente, no ano passado, né, você tinha que comprar um business numa área regional. E ali incluía toda a área regional do estado de Queensland. O que que aconteceu? Todo mundo pegou visto comprando business em Gold Coast, né? Obviamente. Então eles excluíram Southeast Queensland, ou seja, Southeast Queensland é toda essa região de Brisbane, Gold Coast. Se você quer aplicar através do Small Business Only Stream, você não pode comprar um business na área de Southeast Coast e Queensland, que vai incluir tanto Brisbane quanto Gold Coast. Eu tenho que esperar o estado divulgar para ver a lista de postcode, para ver se eles vão incluir nessa exclusão, se eles vão também considerar Sunshine Coast, eu não tenho certeza. Então, quando eles colocarem o novo programa no ar, a gente dá uma olhadinha lá na lista de postcodes para ver se Sunshine Coast pode ser considerado na compra do business, para o Small Business On Stream. Senão, a gente dá um update assim que a gente tiver essa informação. Tá? Mas como que funciona? Primeiro, a pessoa ela tem que ter $100 mil, porque ela tem que comprar um business no valor de $100 mil. Ela tem que gastar $100 mil no business. Tá? Então, primeiro ela tem que ter esse investimento inicial. Esse business, ele tem que existir há pelo menos no mínimo 2 anos. Ele já tem que estar existindo no mínimo 2 anos. E depois que a pessoa comprou esse business por $100 mil, ela ainda tem que operar esse business por 6 meses. Tá? E ela tem que ter pelo menos um funcionário full-time que seja australiano ou residente permanente. Gente, não pode esquecer que isso aí ainda é um stream do Stay Nomination Program do Skill Visa de Queensland, ou seja, isso é para o 491. O que você precisa para o 491? Você precisa também de 65 pontos, você precisa de uma ocupação na lista, você precisa de Skills Assessment, você precisa de Superior Proficient English. Tudo isso são pré-requisitos de qualquer forma para o Skill Visa. Então não adianta você falar, bom, acabei de chegar na Austrália, vou comprar um business e vou comprar um business que existe aqui, eu tenho $100 mil. Não, se você não for uma skill person, se você não tiver ali os seus skills assessment, ocupação na lista, 65 pontos, tudo de acordo com o que o 491 naturalmente já exige, não faça esse investimento que você não vai conseguir ter frutos disso. E o mais importante, exclui estudantes também, tá? Porque você tem que operar o seu business por 6 meses ou na full-time basis após você comprar ele. Então, se você estava no estudante, está entrando no graduate, não está com muita perspectiva aí de ser convidado pelo Estado, está com medo, alguma coisa assim, você pode comprar um business por $100 mil, não precisa nem ser relacionado à sua ocupação. Né? Então, você terminou o mestrado, tem lá um Skills Assessment de Marketing, se você quiser comprar um restaurante, você pode, não tem problema nenhum, desde que não seja na área sudeste ali de Queensland, né? Seja mais para cima. Opera esse business por 6 meses e aí você aplica pro Small Business On Stream do 491 e espera o convite do Estado. Eu acho que existe ali um compromisso do Estado de te convidar, mas não há uma garantia. Eu não vejo o Estado falando, não, compra aí numa boa que eu garanto o convite. Eles nunca garantem o convite, até porque se você tiver com seu visto vencer no dia 30 de junho e chegou, sei lá, no dia 1º de março, o Estado não tem mais vagas e você completou 6 meses depois do business, você não tem convite, porque o Estado não pode, por lei, emitir um convite para você. Né? Então, existe ali um fator complicado ali de fazer um investimento no escuro, né? Mas, obviamente, eles disseram que eles convidaram 130 pessoas, Small Business On Stream, no ano passado. Então, eles reservam ali uma vaga para, pelo menos, dar uma chance de a pessoa ser convidada. Existe também outro caminho desse Small Business On Stream, que é o Startup Business, que são para aquelas pessoas que estão operando um business há pelo menos 2 anos, e nos últimos 12 meses esse business gerou um faturamento de $200 mil no mínimo,
mas a pessoa também tem que estar operando esse business on a full-time basis, tá? Então, exclui também estudantes e a gente só precisa ver ali no momento quanto tempo de full-time employment que eles vão ter que ter para ser considerado nesse visto. Então, eu só não contaria 100% nisso aqui, é uma coisa que a gente ainda precisa, algumas informações que ainda vão ser divulgadas. Mas o de 100 mil ali, os dois streams, eles estão vindo do ano passado, então eles já estão estruturados, né? A gente só precisa ver realmente os postcodes que a gente depois divulga quando vier a informação. Perfeito. Acho que tudo isso traz a gente num ponto bem importante, que é o planejamento. Quando a gente fala de todos os convites, de tudo que está acontecendo, de todas as mudanças, a gente repara que o planejamento acaba sendo essencial. Mesmo que a imigração tente atrapalhar a gente várias vezes, né? Mudar o planejamento no meio do caminho. Então, você que é imigrante, você que está na busca pelo PR, não se esquece, o planejamento é essencial e se manter informado. Assim, a gente da Seven Migration, a gente tenta ajudar o máximo possível com o maior número de informações possíveis em redes sociais e tudo mais, o que a gente vê, o que a gente encontra, e estamos prontos para ajudar com o planejamento também, porque realmente, assim, a situação que você pega uma Queensland que está mais difícil de entrar, de receber o convite do que de entrar em medicina na USP é uma coisa realmente complicada, né, Cláudio? Com certeza, 40 mil aplicantes para 1.500 vagas, agora esse ano diminuindo para 1.200 vagas, e acho que compensa mais você, né, pensar, bom, a Tasmânia tem quase o triplo de vagas do que Queensland. Por que não, né? Western Australia tem 5 mil vagas. Aí estão priorizando quem está morando lá. Por que não, né? Então as pessoas têm que realmente pensar. Obviamente, Queens é uma delícia, né? É um estado muito atrativo para brasileiros devido ao clima, né? Devido às praias. Porém, Queens é um estado extremamente difícil de migrar. Sempre foi, né? Nunca foi. Sempre foi um dos estados mais complicados, assim como todos os estados da East Coast, né? Então, o lado de cada Austrália, ele precisa muito mais de imigrantes, Northern Territory, South Australia, Western Australia, mesmo Canberra, né? Então não é tão longe assim, Tasmânia, não existe garantia, obviamente, né? Então se você está com pouco tempo de visto, fazer uma mudança nesse período, nesses últimos, né, nos últimos minutos do segundo tempo aí, pode ser um risco, né? Mas se você tem tempo aí de se programar, não deixa para a última hora, porque pode chegar ali na última hora e coisa não emitir o convite para você, porque eles vão emitir para poucos, aí pode ficar mais complicado de você planejar, principalmente quem está no 485, né? Porque depois não vai ter outro caminho, é o sponsor. Então, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, quem está em Queens, a primeira coisa que tem que pensar é no sponsor, né? E se de repente está com uma dificuldade aí de conseguir o sponsor por causa da questão do salário, né? Existem os damas, que a gente pode também ver se a pessoa pensar em tentar um sponsor através de uma região do dama, onde existe uma concessão de 10% abaixo do salário obrigatório da imigração, né? Então, hoje, em certas regiões da Austrália, você pode ser patrocinado como chefe com 65 mil de salário, o que é muito mais viável, né? Eu vejo muitos chefes que estão exatamente barrando nesse requisito do salário, né, de 73.150, e a partir do 1º de julho do ano que vem deve ser reajustado de novo. Imagina que vai passar dos 75 mil, então o chefe aí ganhando 77, 78, vai ser só realmente head chefs, e olha lá, né? Então, ah, hoje não existe mais uma garantia de imigração, as pessoas têm que competir realmente por uma vaga, só os que se destacarem vão passar. Perfeito. Tá, vamos lá. Então vamos tentar aqui mais uma vez bater alguns pontos. Eu estou em Queensland. O que eu tenho que fazer para aumentar a minha chance de ser convidado? A gente já falou um pouco disso, mas assim, o que dá para ainda fazer nessa situação? Ou em qual situação realmente eu não tenho muito mais o que fazer? Olha, se a sua ocupação não está num dos priority sectors, eu acho muito difícil você ser convidado. Então, se você não tem uma ocupação na área de energia, construção, saúde, educação, desculpa, eu vou falar por duas categorias. Se você está em Brisbane e você não tem uma ocupação na área de energia, construção, saúde, pensa em sponsor, tá? Se você está em Queensland, em qualquer região de Queensland, você não tem uma ocupação na área de energia, construção, saúde, educação, TI, agricultura, turismo e transporte,
Queensland não é para você, ou então pelo menos pensa no sponsor. Tá? Então, primeira coisa, para esse povo que não tem ocupação nos priority sectors, nos setores prioritários, eu acho que não dá para pensar mais em skill visa em Queensland, pelo menos nesse ano fiscal. O que a gente consegue? Se você pelo menos tem ocupação nessas áreas, tá? O que você pode fazer para melhorar as suas perspectivas de ser convidado? Negociar aumento de salário, porque o salário vai ser um dos fatores a serem considerados. Se você, bom, experiência não dá para, né, estalar o dedo e ganhar mais experiência do dia para o noite, tem que ganhar o máximo de tempo de experiência que você conseguir, mas isso leva tempo, obviamente. Se você não tem 7 no IELTS, você não vai conseguir, ou 65 no PT, você não pode ser mais ser convidado por Queensland. Então, se você tem 6 no IELTS, vai tirar 7 como pré-requisito. Agora, quem vai ser considerado como prioridade é quem tem 8. Quem tem 8 no IELTS ou quem tem 79 no PT. Então, o inglês é muito importante para aumentar a sua chance. Aumento de salário, aumento do nível de inglês e se você tem um partner, uma partner, tenta ver o que a gente consegue buscar de pontuação. Pelo menos o Competent English como fundamental do seu partner. E vamos tentar buscar um Skills Assessment, né? Também não é do dia para a noite que se a pessoa fica elegível para o Skills Assessment. Muitas vezes, se a pessoa não é, muitas vezes vai demorar 1 ano, 2 anos para ela ser elegível, dependendo da qualificação, experiência que ela tenha, né? Então, eu acho que o que é mais palpável mesmo é o salário, o aumento do salário e o aumento do nível de inglês para aumentar a chance. Agora, nem isso vai garantir, né? Para aumentar a chance de a gente tentar. Agora, todo mundo que está competindo com você também está buscando melhorar nesses setores, né? Então, a competição vai ser muito grande, independente do que você fizer. Vamos lá. Aqui a pergunta, agora vamos falar um pouquinho rapidinho assim. Teve alguma mudança para o Dama? Já que a gente está falando de Não, sponsor, de soluções. não teve nenhuma mudança para o Dama. O Dama continua sendo um programa bem interessante, exatamente por essas questões, né, de concessões, por exemplo, na questão do salário. O Queensland tem 2 damas, né, o de Keynes e o de Townsville. Então, não deixa de ser um programa onde você precisa ser patrocinado por uma empresa daquela região. E eu acho que é uma opção interessante para quem vai precisar realmente de uma concessão aí, principalmente na questão do salário. Então, hoje, se você está em Brisbane e você é um chefe de cozinha e você agora está sem perspectiva de ser convidado no 90, em vez de ir para Gold Coast, por que não ir para Townsville? Né? Porque em Townsville, além de concorrer pelo 491, você ainda tem a possibilidade de talvez ser patrocinado com uma concessão da exigência de salário. Porque a gente sabe da dificuldade que é das pessoas serem patrocinadas com salário, por exemplo, de chefe de cozinha, acima de 75, né? Então a gente tem que buscar ali onde a gente pode ter melhores perspectivas, né, concessionais de conseguir o sponsor dentro da realidade do mercado, né? Então, estando lá no norte de Queensland, você dobra a sua chance, porque você pode conseguir o convite do 491, mas você também pode conseguir um sponsor com um salário abaixo do que a imigração exige, o que normalmente vai facilitar. Ótimo. Vamos lá aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Tá, programa de Queensland. Ele é diferente e tudo mais. Essa aqui é a grande dúvida do pessoal, assim. Meu visto está vencendo. O que eu posso fazer nessa situação? Você já falou um pouquinho do sponsor e tudo mais, né? Tipo, sou um estudante, estou no graduate, tenho mais de 35 anos, o que eu faço? Então, é complicado, né? Se você está acabando seus estudos, a gente pode pensar num training visa, se você já pelo menos já estiver trabalhando na sua ocupação, ou quando você conseguir um emprego na sua área, que o training visa não deixa de ser um visto de sponsor, né? Então a empresa ainda precisa te patrocinar, então você precisa estar ainda com uma empresa do seu lado ali para fazer essa aplicação. Então, se você está acabando seus estudos, o training visa seria uma das opções. Se você está acabando o graduate, é sponsor, né? Seja no 482, seja no 494, seja no training visa, algum sponsor você vai ter que fazer. Porque se você não for convidado pelo Skill Visa e se você não for patrocinado por uma empresa até o final do seu visto, você vai ter que sair.
você ainda pode fazer uma nova aplicação de visto estudante estando fora da Austrália, mas se essa aplicação não for aprovada, você não pode voltar, né? Então, é, quem está aí perto de ter o seu visto expirando, né? Já conversa com a empresa se estiver trabalhando na área, ou então tenta marcar com a gente para a gente ver o que que a gente pode planejar aí de diferente, né? Mas assim, não tem. Se você não tiver a possibilidade de sponsor, muitas vezes você vai ficar decepcionado com o que o agente vai te falar, né? Porque vai falar, olha, o que que a gente pode fazer, né? O que dá para fazer é uma aplicação de estudante de fora da Austrália e tentar voltar. Mas se não der certo, e a Austrália está bem chata agora com a aplicação de estudante, né? Tal, Se não der certo, aí vai ser complicado. com certeza. É, qualquer pessoa pode aplicar o Training Visa? Eu sei que foge um pouco do assunto da live, mas como as pessoas estão perguntando, um assunto puxa o outro, né? Como é que... Sim. Não é qualquer pessoa, você tem que ter experiência de um ano full-time nos últimos 2 anos numa ocupação da lista. E essa experiência pode ser acadêmica ou profissional. Então, se você está acabando seu curso, você é um estudante internacional, você tem que obrigatoriamente estar estudando full-time. Então, se você está acabando o seu curso, você tem 1 ano de experiência acadêmica na sua ocupação. E se essa ocupação tiver na lista de demanda, então você vai poder aplicar para o Training Visa desde que sua empresa onde você esteja trabalhando aceite fazer o sponsor do Training Visa para você. Se você não é recém-formado, mas você estiver trabalhando há pelo menos 1 ano full-time aí dentro dos últimos 2 anos, de novo também, uma ocupação na lista de demanda de Queensa não, da lista de demanda do Training Visa, que é a mesma do sponsor, você também pode ser patrocinado no Training Visa pela empresa. Então, é 1 ano de experiência full-time, nos últimos 2 anos, seja experiência profissional, full-time, ou seja, experiência de estudos, né? Então, que a pessoa acabou de estudar, ela ainda fica elegível. Então, assim, a gente está se aproximando aqui agora do final da live. Eu queria suas considerações finais, assim, o que você tem para falar quem está em Queensland e espera um convite. E tem mais alguma informação que, assim, não, essa informação não pode faltar sobre esse programa desse ano? Então, quem está em Queens, a primeira coisa tem que olhar além de Queens, né? Obviamente não tem que ser com planejamento, não pode ser atirar no primeiro estado que aparecer, né? Achar que mudar de Queensland para New South Wales, né? Mudou a fronteira de Coolangatta para Northern Rivers ali, que já vai resolver o assunto, a gente tem que planejar. New South Wales é a melhor opção para você? New South Wales vai colocar uma lista agora eles tinham uma área, uma lista de ocupações onde eles aceitavam todas as ocupações da lista, não vai ser mais assim, eles vão colocar uma lista de demanda, então a gente precisa planejar. Talvez todo mundo vai pensar a mesma coisa que você, todo mundo vai para New South Wales. Vamos pensar em outros estados, vamos considerar além de Queensland, né? Só que tem que ser bem planejado, porque tem estados que vão olhar com desconfiança por você já ter morado muito tempo em Queensland, outros não vão olhar muito isso, mas também pode ter uma concorrência maior. Então, quem está em Queensland, o que eu recomendaria é não esperar para a última hora, marca uma consulta com a gente, faz um planejamento para pensar no que fazer além de Queensland, onde mais ele pode ter uma perspectiva talvez melhor do que Queensland. Não existe hoje nenhum estado fácil, né? Todo estado hoje está bem exigente, porque todos eles estão recebendo muito aplicante, tem mais vagas que Queensland, mas também são vagas limitadas. E sponsor, principalmente. Sponsor é a bola da vez da imigração. Eles estão incentivando muito e é um caminho muito mais seguro caso você esteja junto com uma empresa numa aplicação de visto. Beleza. Eu vi que tem algumas perguntas bem específicas sobre algumas profissões mais específicas. Pessoal, manda pra gente no inbox. Obviamente, a gente não pode falar de tudo diretamente, né, de cada profissão, senão a live dura 5 horas, mas assim, a gente está super aberto a responder, conversar, e para todo mundo acho que o mais importante é planejamento e conversar com a gente, sabe? Porque muitas vezes a gente tenta pegar informação aqui, uma informação ali, o que é ótimo, mas sempre é bom ter o conselho de um agente de imigração para poder analisar a sua situação, ver direitinho todos os detalhes e encontrar mais oportunidades. Mais alguma consideração, Cláudio? Não, acho que é isso. Acho que a gente
tocou em todos os pontos, né? O programa ele vai abrir em setembro, ainda não tem a data divulgada, então só realmente ficar aí alerta no nosso Instagram, porque a gente vai divulgar assim que o estado reabrir. E, de novo, só reforçar, né, a audiência rotativa aí, quem está com a expressão de interesse hoje no sistema pode retirar, porque ela não vai nos valer para o programa novo. A gente vai ter que fazer uma nova expressão de interesse e também ter que fazer o registro de interesse de acordo com o visto que você quer aplicar para o estado de Queensland. Perfeito. Cláudio, mais uma Tá bom? vez, muito obrigado. Então a gente só fica faltando falar de New South Wales, né? O único que não saiu, mas quem sabe em breve. Muito em breve. New South Wales vai abrir em outubro só, tá? Então só uma Olha, informação já adiantando. O programa tá um pouco diferente, mas não tão diferente quanto tá Queensland. Então a gente pode até qualquer coisa marcar também, se houver bastante interesse, marcar, falar um pouquinho de New South Wales. Mas o programa ele tá um pouco mais consistente do que vem vindo. A única coisa que eles realmente vão colocar ali uma lista de demanda específica do estado, que não é mais todas as ocupações de imigração como era até ano passado. Algumas outras diferentes, mas a grande maioria ali tá bem consistente do que era, não tem grandes surpresas. perfeito. Então, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, obrigado você. Até a próxima. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.